Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Kandayuki e o vídeo de hoje é exatamente isso que você viu no título. Hoje é a 16ª parte do vídeo respondendo o comentário dos inscritos. Lembrando que as perguntas são feitas lá na nossa aba comunidade aqui do canal. E se você enviou uma pergunta depois do dia da gravação desse vídeo, não se preocupe, ela irá ser respondida em uma possível parte 17. Este aqui é o primeiro respondendo comentários do ano, então vamos ver as perguntas que vocês me enviaram. Se você já gostou do tema, se você gosta de responder nos comentários, assim como eu, já deixe seu like, então agora sem ficar errando muito, bora pro vídeo! You like that? I pull a Glock out and then fight back. You wanna leave, give me all my cash back. Tell me no, we don't do cash back. You wanna play with her, you can have that. I make him go to sleep like a cat. I put my hands on cause you... Então agora, sem muita enrolação, bora começar. A Aline comentou: qual anime todo mundo comenta, mas você não assistiu? Qual anime você gostou, mas depois de um tempo largou mão da obra? E qual é o seu vilão favorito do Homem-Aranha? Bom, vamos lá. Um anime que todo mundo comenta, mas eu não assisti, tem dois: Kuroko no Basket e Neon Genesis Evangelion. Eu provavelmente um dia assistirei esses dois. Vamos lá, um anime que eu gostei, mas que depois de um tempo eu larguei mão da obra. Bom, eu posso dizer que tiveram três: Dr. Stone, Boku no Hero Academia e Nanatsu no Taizai. Eu gostei do começo da obra e tudo mais, mas eu acho que depois de um tempo a história ficou meio sem sentido e meio enjoativa, então eu acabei largando mão e acabei desistindo. E sobre o meu vilão favorito do Homem-Aranha é o Venom. O Batata Games comentou: você já leu alguma fanfic de Spy Family? Sim, qual foi a mais estranha? Então, se eu já li alguma fanfic de Spy Family, não, eu não li nenhuma. Eu sei meio por cima algumas coisas de umas doideiras que o povo inventa, mas eu não li nenhuma, então nessa eu vou acabar devendo resposta. A Luísa comentou: qual o seu personagem favorito do seu anime favorito? Vamos lá. O meu anime favorito é Kuroshitsuji ou Black Butler, chamem como quiser. E o meu personagem preferido deste anime, sem dúvida, é o Sebastian Michaelis. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto dele, e ele também não é só o meu personagem preferido de Kuroshitsuji, mas o meu personagem preferido de anime. O Ju do Futuro comentou: qual, na sua opinião, é a cena mais marcante de Yu Yu Hakusho? Bom, pra quem me conhece sabe o quanto eu gosto de Yu Yu Hakusho, uma das obras que eu mais gosto nesse meio dos animes e dos mangás e tudo mais. Bom, acho que a cena mais marcante de Yu Yu Hakusho, eu vou ter que citar duas aqui porque eu gosto muito delas. Que é a primeira vez em que o Riei usa as chamas negras mortais no Torneio das Trevas, na luta contra o Zeru, eu acho sensacional aquela cena. E também a primeira vez em que o Kurama ele assume a forma de Kurama Yoko. Ambos no arco do Torneio das Trevas e ambos são dos meus personagens preferidos desse anime. Então eu acho que essas duas seriam pra mim as cenas mais marcantes de Yu Yu Hakusho. Tendo um pouco de ligação com o comentário anterior, o Otaku Sério comentou: qual a sua cena favorita de Dragon Ball? Qual é o seu arco favorito de Kuroshitsuji? E qual é a sua luta preferida do Kurama em Yu Yu Hakusho? Já que ele é o seu personagem preferido do anime, queria saber qual seria a melhor luta dele na sua opinião. Vamos lá, a minha cena preferida de Dragon Ball, eu gosto muito da primeira aparição do Trunks, acho que é uma cena sensacional, e também a cena do sacrifício do Vegeta no arco do Majin Buu, eu também acho demais, assim, são os meus dois personagens preferidos de Dragon Ball. Bom, sobre o meu arco preferido de Kuroshitsuji, olha, eu confesso que foi bem difícil escolher, mas eu acho que eu fico com o arco do circo, que, embora seja um dos primeiros, eu acho que foi um dos que mais me impactaram, e eu já li e reli ele algumas vezes, e eu gosto muito desse arco. Embora eu também goste muito do arco da Green Witch, que ganhou uma temporada em anime ano passado, que ficou sensacional, mas eu acho que o meu preferido ainda é o arco do circo. E bom, sobre a minha luta preferida do Kurama, eu diria que seria a luta do Kurama contra o Karazo, que eu gosto demais dessa luta. O Caio comentou: olá, gostaria de saber qual é a sua opinião sobre qual o melhor Homem-Aranha. Bom, pra falar a verdade, eu gosto dos três, eu acho que cada um deles tem alguma coisa assim que me agrada, mas o meu preferido, sem dúvida, é o Tobey Maguire, o primeiro, o mais clássico. É o que mais, me remete quando fala em Homem-Aranha. Ele é uma das primeiras coisas que eu imagino como personagem. E ele é muito fiel aos quadrinhos e tudo mais. E eu gosto muito do arco de personagem dele.
E fora que o Tobey Maguire, o ator, faz aniversário no mesmo dia que eu, então acho que tem um ponto a mais pra eu acabar gostando mais dele. Eu também gosto, eu diria que em segundo viria o Andrew Garfield, eu gosto bastante dele, embora eu ache que o problema dos filmes dele era um roteiro, acho que o roteiro ele acabava prejudicando muito ele. E em terceiro eu diria que viria o Tom Holland, que eu acho que nas produções crossovers, tipo Capitão América Guerra Civil e nos filmes dos Vingadores, ele funcionava bastante, mas quando era nos filmes individuais, ele acabava me irritando bastante. Agora eu torço para que no Brand New Day ele já se torne mais maduro e se torne de fato o Homem-Aranha, e não um Robin do Tony Stark. O Gabriel comentou: o que achou da última luta da Maki contra o clã Zenin? Já assistiu Frieren? E já assistiu Dandadan? Bom, vamos lá. Sobre a luta da Maki contra o clã Zenin, eu ainda não assisti, porque Jujutsu Kaisen eu assisti acho que só uns 2 episódios da segunda temporada. Não assisti a segunda temporada inteira e não vi a terceira. Eu vou esperar mais um tempo pra daí poder assistir tudo de uma vez. Então eu vou ficar devendo essa, mas eu confesso que quando eu chegar nessa parte provavelmente eu vou me empolgar, porque eu gosto bastante da Maki. Bom, se eu já assisti Frieren, ainda não assisti. Eu pretendo assistir, eu fiquei bastante curioso nessa obra, inclusive você que me recomendou. Eu diria que assim que eu terminar Diário de uma Apotecária, talvez eu assista Frieren. Eu realmente fiquei bem interessado nesse anime. E se eu já assisti Dandadan, eu assisti somente a primeira temporada. Eu ainda não assisti a segunda, mas assim que possível eu vou assistir. A Sizui comentou: tem algum anime que você gostava muito e hoje em dia não curte tanto? Bom, como eu já comentei daqueles 3 animes que eu larguei mão, Boku no Hero, Nanatsu e Dr. Stone, são animes assim que na qual quando eu assisti eu gostei bastante na época, sabe? Eu realmente gostei. Mas conforme a história foi passando, eu fui deixando de gostar. Não é que eu desgosto deles hoje em dia, eu só não gosto mais tanto quanto eu gostava deles antes. Se você chegar e me perguntar, vamos fazer uma maratona desses animes? Eu só vou dizer não, sabe? Eu só vou recusar. Mas agora, se você me chegar e me disser, vamos assistir alguma cena desses animes solta por aí, eu não penso nem 2 vezes. Então, eu ainda tenho um certo carinho por eles, embora eu ache que essas obras realmente se perderam depois e hoje em dia eu já não curto mais tanto quanto eu gostava antes, eu ainda assim tenho um carinho por elas. O Robson SRT comentou: como você apresentaria esse mundo geek que você vive para uma pessoa que queria entrar nele, sem entender e nem conhecer nada? Então, eu apresentaria o mundo geek como um parque de histórias, seja em filmes, séries, quadrinhos, games, mangás, e vários tipos de histórias, vários tipos de sentimento, vários gêneros, e você não precisaria saber de nada antes, é só você assistir aquilo que te interessa, sabe? Então eu perguntaria para uma pessoa que tipo de história ela gostaria, e daí eu começaria a indicar: olha, se você gosta disso, tem aquilo, se você gosta de ficção, tem isso, gosta de fantasia, tem aquilo, tem terror, tem aquilo, gosta de romance, tem aquilo. Eu faria dessa maneira. O Felipe comentou: na sua sincera opinião, o que não se deve fazer de maneira alguma em eventos geek/cosplay? Bom, vamos lá. Eu digo isso como uma pessoa que frequenta frequentemente eventos de anime, cosplay, eventos geek, eventos de quadrinhos, como você quiser chamar. E bom, eu diria que coisas que não se deve fazer de maneira nenhuma seriam você chegar e menosprezar o cosplay de uma pessoa para exaltar o cosplay do outro, em não chegar e passar a mão em certas partes sem o consentimento da pessoa, em chegar e querer pegar nos acessórios do cosplayer sem a permissão dele, porque às vezes isso ali demandou muito tempo para ser feito e às vezes é um material muito frágil. Eu diria que também quando a pessoa ela está conversando com outra pessoa e está comendo, espere um pouco para daí você chegar e falar com ela, sabe? Embora eu sei que às vezes a emoção fala mais alto porque você está vendo um cosplayer do seu personagem favorito e você quer muito poder tirar uma foto, mas espera um pouco, sabe? Daí vai lá e pergunta. Eu também diria que não chegar e ficar insultando, chegar e falar que você não pode fazer esse cosplay porque você não tem o tom de pele, o corpo ideal, sendo que, gente, cosplay é pra todo mundo. Não tem essa de, você não pode fazer porque você não se parece com tal personagem. A emoção de você chegar e se vestir como aquele seu personagem é sua, ninguém tem nada a ver com isso. Então,
independente do seu corpo, do seu gênero, da sua cor de pele, faça o cosplay do personagem que você quer e não importa com o que os outros vão dizer. E também vale ressaltar, não tem idade pra fazer cosplay. Você pode fazer cosplay criança e pode fazer cosplay com mais de 50 anos, sabe? Não tem problema, não tem idade definida, sabe? Porque cosplay é um hobby maravilhoso. Então, sério, gente, tomem cuidado do que fazerem nesses eventos de anime. Se quiserem, tem alguns outros vídeos no YouTube explicando melhor, mas como aqui eu tenho que ser um pouco mais rápido, então eu dei uma pequena resumida. O Neverland Juba, que foi um canal que eu já fiz um vídeo em parceria, comentou: tem algumas aqui. Quais foram as suas inspirações para criar o canal? E no momento, quais são as suas histórias preferidas? Vale para qualquer mídia, anime, mangá, filme, etc. Algumas das minhas inspirações para eu criar esse canal é que, bom, desde bem criança eu assistia vídeos na internet sobre cultura geek e tudo mais. Mas eu vou dizer que tiveram 3 canais assim que me influenciaram muito para eu criar esse canal, que foram o Peter do Nerd, o Nelson no caso do Kami e o Felipe Castanhari do canal Nostalgia. Mas um outro canal que eu conheci depois que eu já criei o canal e tudo mais, mas que me inspira bastante e eu gosto bastante do estilo deles, é o Pipoca e Nanquim. Eu gosto demais do conteúdo deles, inclusive algumas coisas eu vou lá e pesquiso. Quando eu quero saber mais, eu vejo os vídeos deles, eu realmente super indico, eles são muito bons. Sobre as minhas histórias preferidas, olha, cara, depende, tipo, varia muito, assim, às vezes, quando eu tô assistindo alguma coisa, eu falo, nossa, esse aqui é meu preferido. Quando eu tô lendo alguma coisa, nossa, esse aqui é meu preferido. Então, sabe, mas eu diria que algumas das minhas histórias preferidas atualmente, eu vou falar aqui misturado, sabe? Eu diria que de franquia de filmes eu gosto muito da franquia dos Piratas do Caribe, eu acho aquela franquia sensacional. Eu gosto muito de Kuroshitsuji, como vocês sabem, é o meu anime mangá favorito de ambos, tanto anime quanto mangá são os meus preferidos. Yu Yu Hakusho também tem um peso significativo muito forte na minha vida, uma obra extremamente importante pra mim. Gosto muito de Dragon Ball Z também, que foi uma obra que é a obra fictícia mais importante na minha vida, porque sem ela eu não teria esse canal e eu não estaria agora aqui falando com vocês. Marvel e DC também foram muito influentes e ainda são muito influentes na minha vida. De Greyman eu gosto bastante também. Enfim, eu acho que tem várias outras, mas eu também queria citar Sherlock Holmes também, que eu gosto demais, demais do personagem, gosto muito dos filmes, dos livros, das adaptações de Sherlock Holmes. Então, assim, tem várias outras, mas eu acho que essas aqui seriam algumas das minhas preferidas. A Joyce, ela fez 2 perguntas que na qual são muito interessantes. Seriam: com qual idade começou a se interessar pelo mundo dos animes e mangás? E você prefere assistir dublado ou legendado? Bom, vamos lá. Primeiramente, com quantos anos eu comecei a me interessar pelo mundo dos animes e mangás? A primeira vez que eu tomei contato com um anime, eu tinha por volta de uns 4 ou 5 anos, quando eu tinha um DVD de A Princesa e o Cavaleiro. Mas eu não assisti inteiro, naquele DVD tinha uns 5 episódios, eu gostei, mas não foi nada assim que super me marcou. Aí, alguns anos depois, quando eu tinha por volta de uns 7 anos de idade, eu assisti a luta meio de maneira sem querer, a luta Goku vs Freeza de Dragon Ball. Eu fiquei simplesmente abismado do quanto aquilo era maneiro. Aí eu fui assistir Dragon Ball Z e depois eu vi as outras obras de Dragon Ball. Aí eu também assisti uma coisinha aqui e ali, um Cavaleiro do Zodíaco aqui, um Rurouni Kenshin aqui, mas nada assim que realmente me fizesse virar fã. Aí alguns anos se passaram e quando eu tinha por volta dos meus 11 anos de idade, eu comprei alguns mangás do Dragon Ball Super e eu realmente fiquei bem interessado naquilo. E na época ali, eu pedi uma recomendação pro meu primo de algum anime parecido com o Dragon Ball. Então eu comecei a assistir Yu Yu Hakusho. E daí, realmente, eu vi vários outros. E eu assisti Yu Yu Hakusho e Mob Psycho 100 simultaneamente. Então eu gosto muito desses dois e eles acabam marcando esse meu início dessa minha jornada realmente de fato no mundo dos animes e mangás. Daí depois eu vi vários e vários outros, tanto que tem um vídeo explicando melhor, assim, como que eu comecei a assistir animes e tudo mais. Tem outro também explicando quais canais me inspiraram, a história do canal e tudo mais. Eu prefiro assistir dublado ou legendado? Olha, depende.
Se tratando de animes ou animações, eu geralmente prefiro dublado, sabe? Eu gosto muito da dublagem brasileira em animações. Agora, se tratando de live action, eu acabo preferindo assistir legendado para ver como é a experiência original. Então, depende da mídia. O canal Domio Tapa-Olho comentou: você assistiu Shingeki no Kyojin e assistiu Gundam Seed? Segunda pergunta: você gosta de cachorro? Eu gosto de anime de guerra mundial e eu também gosto de cachorro. Bom, vamos lá. Se eu assisti Shingeki no Kyojin, eu assisti só o comecinho, assisti por volta de uns 3 episódios há bastante tempo atrás, e não foi uma obra assim que eu gostei tanto, não me prendeu tanto. Embora tenha coisas que eu gosto bastante do Levi e tudo mais, eu gosto muito da luta do Levi contra o Titã Bestial, que eu fui ver depois, isoladamente, mas o anime em si, a história em si, não me prendeu. Talvez eu dei uma segunda chance mais pra frente, mas eu não assisti inteiro, assim, eu assisti só um pouquinho. E sobre Gundam Seed, eu não assisti porque eu não gosto muito de anime de mecha. Na verdade, robô gigante, assim, nunca foi uma coisa assim que super me chamou a atenção, assim, tudo mais, então não assisti. E Gundam, sinceramente, não é uma franquia que me interessa muito. Embora seja um clássico, eu não gosto muito. E se eu gosto de cachorro? Sim, eu gosto bastante, tanto que eu tenho 3 cachorros aqui em casa. E pra fechar o respondendo comentários de hoje, o ARD comentou: qual o seu maior hype para 2026? Quais são suas metas para o canal este ano? E qual o seu casal favorito de Fruits Basket? Dando do meu maior hype para esse ano, tem alguns. Eu vou dizer aqui a última temporada de Bleach, porque Bleach é um dos meus animes preferidos e ali no comentário anterior eu tinha esquecido. Bleach também é uma das minhas histórias preferidas, eu gosto demais de Bleach. Mas eu também estou muito empolgado pro filme do Michael Jackson. Sério, eu quero muito ver esse filme. E também pra série do Homem-Aranha no Ar. Então acho que essas 3 são as minhas produções que eu mais estou no hype para 2026. Então, sobre as minhas metas para o canal este ano. Eu quero ver se o canal ele consegue crescer o máximo que ele conseguir. Eu quero ver se até final do ano a gente consegue 1.500 inscritos. Eu quero também abrir e expandir mais o leque de conteúdo, mais estilos diferentes de vídeo, pra não ficar só no mesmo estilo. Eu sinto que esse ano, assim, eu até consegui expandir bastante, consegui trazer um leque bem diferenciado de vídeos, assim, tipos diferentes de vídeo. Então, eu acho que eu quero, talvez, tentar fazer mais isso. E sobre o meu casal favorito de Fruits Basket, olha, essa aqui vai ser uma pergunta um tanto clichê, mas o meu preferido ainda é Kyo e Toru. Eu gosto muito, muito deles. É o casal principal, né? Mas eu também gosto muito do Yuki e da Machi. Eu gosto bastante da dinâmica entre eles. Mas os meus favoritos ainda são Toru e Kyo. Bom, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mete o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre receber quando vier os vídeos aqui do canal. Então, gente, se vocês enviarem uma pergunta depois do dia 18 de fevereiro de 2026 ao 12h59, que é o momento da gravação desse vídeo, não se preocupe, ela irá ser respondida em uma possível parte 17, mas ela só irá acontecer se vocês apoiarem e divulgarem bastante esse vídeo. Então, gente, abrimos bem o calendário de respondendo a comentários. Vocês sabem que é um dos meus estilos preferidos, eu gosto muito de interagir com vocês. E meus parabéns, hein? Nesse vídeo, as suas perguntas foram excelentes, as perguntas de vocês foram realmente muito boas. Eu diria que acho que foi um dos melhores vídeos em questão de perguntas. Beleza? Bom, então é isso e sayonara, bye bye. Até o próximo vídeo.